Procrastinação é você falar que vai fazer e deixar as horas em aberto, atormentando a sua mente, se lascando e não virando nada. Você tá doente emocionalmente porque seu cérebro fica te cobrando todo dia sobre as coisas que você não faz. Se a pessoa falar que existe projeto e ela não tem a data para acabar, não é um projeto. Quem é o macaco na sua vida? Seus amigos que não tem nada a ver com o seu propósito e vão te chamar para distrair, e tudo que eles chamam é aquilo que você gosta de fazer. Você tem que ser o capitão da sua vida. Como acabar com a procrastinação? Tem como acabar com esse negócio? Tem. Como é que acaba com esse negócio chamado procrastinação? Você está com excesso de dopamina, e o excesso de dopamina está fazendo algo em você. Você está deixando as coisas para depois. Tudo em troca de dopamina. Que dopamina? A dopamina barata. Como você está com o seu cérebro regado com essa dopamina, que é o neuroativador da novidade, você está expondo o seu cérebro o tempo inteiro para ter esse negócio. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa de colocar o pé na porta, porque senão o seu cérebro vai surtar. E aí o que o cérebro faz? Para não gastar energia, esse cérebro ele começa a deixar para depois as coisas que são importantes e ficou viciado nessa tal de dopamina. Tem dois tipos de dopamina, a cara e a barata. A dopamina cara é a dopamina do desafio, que você tem que se envolver em coisas novas, e esse desafio em coisas novas vai te custar alguma coisa, vai custar seu tempo de qualidade, vai custar dinheiro, vai custar um monte de coisa. A dopamina barata no direct, no WhatsApp, pornografia, coisas repetitivas que vão imbecilizar seu cérebro. Tem uma expressão nova sobre cérebro podre que foi criado pela Universidade de Oxford, que esse cérebro fica vendo TikTok, rede social e fica o tempo inteiro focado nisso, é um cérebro que está apodrecendo, inclusive. O que eu sugiro que você faça? Eu diminuiria esse tanto de coisa que você quer fazer, faria bem menos, mas faria. Seu cérebro, ele vê que você fala que vai fazer e desiste, ele não confia em você, tanto é que ele nem importa quando você fala que vai fazer alguma coisa a mais. O que eu comecei a fazer para não ser procrastinador? Eu adoro falar não para todo mundo, já é padrão para mim, então eu solto o não e estou em paz. É não para menino, não para todo mundo. Se você aprender a dizer não, você vai ter um problema muito sério na sua vida, você vai viver em paz. Então, uma das fórmulas, primeira fórmula para você parar com essa procrastinação maldita. Eu vou explicar o que é a procrastinação. Mas para você parar com essa procrastinação, você vai precisar de cortar esse tanto de dopamina barata. Porque a dopamina barata vai tomar a sua vida. Você tá com a sensação de mais um pouco, mais um vídeo, mais não sei o quê. Aí você vai ter uma tomada de energia, seu tônus vital vai descer e você vai ter um problema muito sério. O que é a procrastinação? A procrastinação é a ladra da sua alma. O que significa isso? Sua alma está sendo assaltada pelo seu cérebro, que adora energia e não gosta de gastar energia. Então o seu cérebro ele gosta de ter acúmulo de energia e tem certeza que ele não vai gastar energia. Ah, vamos fazer um desafio? Não topo. Vamos investir? Não topo. Vamos fazer tal coisa? Nada o cérebro topa. Nada. Por quê? Porque tudo que você está querendo fazer gasta energia. Agora, quais são as atividades que o cérebro topa? Topa qualquer atividade que não vai gastar energia e que você vai ter uma recompensazinha velha e barata. Que é essa que eu falei da dopamina. Novidade baixa demais. Novidade pequena demais de uma dopamina barata demais. Então, o que você precisa fazer para vencer isso? Você vai ter que chamar a sua alma e falar, você precisa assumir o governo, porque meu corpo é o cavalo e você é o cavaleiro. E não dá para você carregar o cavalo nas costas. A impressão que se tem de uma pessoa procrastinadora é que ela inverteu e na inversão o cavalo monta em cima das costas do cavaleiro. O que vocês vão ter que fazer para acabar com a procrastinação? Assumir o controle da sua alma, o governo almático, regar suas emoções, canalizar suas emoções para que essas emoções dominem sobre o corpo. Por que o corpo adora a procrastinação? Porque o cérebro tem um comando universal, sobrevivência. Ele não quer crescer, ele não quer prosperar, ele não quer fazer nada que dá trabalho. Nada. Então, como ele não quer fazer nada que dá trabalho, ele vai fazer o seguinte: não vamos fazer. Ou então deixe para amanhã. Vocês vão pegar 3 coisas de tudo. Vocês têm que pegar o que está na sua cabeça e descarregar numa folha hoje, antes de dormir. Se você descarregar tudo o que precisa ser feito, vai ser bom para você, que você vai aliviar seu cérebro. Aí você vai categorizar essas listas de vai dar 30, 40, 50 coisas para serem feitas. Mas como que eu acho essa lista? Se você pegar uma caneta e um papel e sair andando na sua casa, você vai achar um monte de tarefa. Se andar dentro, olhar seu carro, você vai achar tarefa. Se você pegar seu WhatsApp, então, você vai ver um monte de tarefa. Se você pegar seu e-mail, você vai ver um monte de tarefa. Se você falar com seu cônjuge, pergunta para ele vai te falar 20 coisas que você não fez. Se você perguntar para funcionário da sua empresa, ou pro seu patrão, ou para se você pegar o seu convívio, você vai ver que tem de 50 até 100 coisas para serem feitas. Aí como é que a gente categoriza? Você vai dividir em 3. Você vai escrever coisas que são rotina, coisas que são tarefas e coisas que são projetos.
Essa aula é muito boa. Que aí você pega uma folha A4 para depois transportar, coloca assim, ó, rotina, tarefa e projeto. O que é isso aqui? Rotina é o que você acorda para você fazer e ela é repetitiva. E essa rotina aqui ela tem que ser por temporada. Eu não faria uma rotina igual pro resto da vida, que para mim não faz sentido nenhum. Depende da fase que você tá vivendo. Então eu tenho uma rotina diferente quando eu tô acordando 4h59 da manhã. Eu fiquei vários anos acordando sem parar, nesse mesmo horário. Só que aí eu descobri que uma rotina ad eterno ela atrapalha o cérebro. Então, se eu vou para uma pescaria, eu tenho uma rotina diferente. Se eu vou esquiar, eu tenho uma rotina diferente. Eu vou pro Japão agora esquiar. E depois vou pra China fazer negócio. E depois vou pra Austrália. Os 3 lugares vai ter uma temporada de rotina diferente. Eu já defino a rotina quando eu tô indo pro lugar. A gente ficou lá 3 meses nos Estados Unidos. A rotina é muito diferente. Então, a rotina, ela é definida pelo tempo, pela temporada, pelo que você tá fazendo. Mas é porque a gente não tem uma vida igual a sua. Tem temporada sim. Você tem a temporada de férias, tem a temporada de trabalhar pesado, tem a temporada de estudar algo novo. Aí você define a rotina de acordo com essa temporada. Se você tá 10 anos com a mesma rotina, desculpa, até seu cérebro não quer nem ficar mais na sua cabeça. Porque não é interessante ter a mesma rotina 10 anos. O cérebro fala, não, vou surtar aqui. Ou melhor, já surtou faz tempo. Então, rotina tem a ver com acordar e fazer o boot, que é a mentalização. Ir lá e ler a Bíblia. Por exemplo, na minha rotina, eu ando descalço na grama todo dia. Na minha rotina, eu faço sauna, eu faço um monte de coisa. Eu pratico esporte todo dia. Literalmente, eu tiro a parte da manhã para cuidar da minha vida. Pra você ter uma noção. Tarefa. O que é tarefa? Baixa complexidade. Então aqui é um circuito. Então ele se repete por temporada. Então rotina é isso. Se você morar num país onde neva muito, a temporada muda quando tá nevando e depois quando chega o sol. A estação deveria ser uma temporada a cada estação. Outono, primavera, verão, inverno. Cada estação deveria te nortear, inclusive. Nortear a ponto de você falar, não, eu vou ter o horário de verão. Muda completamente sua rotina. Eu vou começar a estudar uma coisa aqui, então eu tenho que acordar mais cedo. Não, eu quero vencer uma fase, então eu mudaria a rotina de acordo com o projeto. A tarefa, baixa complexidade, geralmente 1 ou 2 pessoas. A maior parte das coisas que você vai anotar vai ser tarefa. Então você vai ter que colocar essa ordem nessa tarefa. E como é que faz para não deixar essas tarefas soltas? Se possível, delegue para pessoas. Se você não tem para quem delegar, chame gente para dividir esse problema. Parceiros. Delegar sempre para baixo. Parceiros para te ajudar. E projeto. Projeto é de alta e média complexidade, envolve sempre 2 ou mais pessoas. Tem um exemplo que nunca mais você vai esquecer e a história é a mesma. Ir à Disney. Ir ao parque da Disney é uma rotina, uma tarefa ou um projeto? Depende. Se a pessoa trabalha na Disney, é uma rotina. Ela tem que acordar lá. Eu conheço uma pessoa que mora no Celebration, que é um bairro da Disney, eu tenho casa lá também. E aí ela sai todo dia para trabalhar na Disney. Ou seja, é uma tarefa? Não, é uma rotina. Então a rotina de vida dela é ir trabalhar na Disney para vender sorvete. O que seria uma tarefa? Você mora lá e tem um Annual Pass. E você coloca assim, essa semana eu vou lá ver os fogos. Tem um monte de gente que faz isso. Esse negócio de ter o Annual Pass meio que te obriga a ir lá 60 vezes no ano. Agora, sair do Brasil, alugar hotel, passaporte, visto, comprar os tickets de entrada, fazer esse rolê inteiro, aéreo, mas não sei o que, isso tudo é projeto, média complexidade. Então, a mesma tarefa chamada Disney, para a pessoa que trabalha lá é uma rotina, para a pessoa que só vai lá é uma tarefa, e para a pessoa que tem que bolar todo um plano é um projeto. Então, você acabou de entender como é que você divide entre rotina, tarefa e projeto. Ir ao dentista, só para fazer uma limpeza, é rotina, tarefa ou projeto? Tarefa? Então é uma tarefa, porque não tem alta complexidade marcar e depois ter que ir lá. Então é uma tarefa, é simples. Agora nós vamos colocar, vai fazer 2 implantes e nós vamos ter que fazer radiografia, vai ter que fazer não sei o quê. Aí é um projeto. Como que eu defino um projeto? Fala assim comigo, todo projeto tem data para acabar. Se a pessoa falar que existe projeto e ela não tem a data para acabar, não é um projeto. Ela está falando de uma rotina. Rotina não tem esse negócio. Aí você fala, mesmo se eu definir a temporada? Obviamente, a temporada, você encerra aquela rotina. Rotina está ligada numa repetição diária. Tarefa é esporádico. Projeto, prazo determinado. Média e alta complexidade. De tudo que você vai anotar, você vai ver que de 10 a 20% é projeto. Eu quero comprar um carro. Comprar um carro para algumas pessoas é rotina, o cara que ganha dinheiro com carro. Para outros que têm vontade e têm muito dinheiro, eles vão lá e compram o carro, é uma tarefa.
E para outros, maior sacrilégio. Tem que vender o carro velho que tem agora, que tem que arrumar o dinheiro do consórcio, que tem que juntar com o dinheiro do banco, que tem que ainda persuadir sua avó e sua mãe para pegar um empréstimo. É o maior projeto para fazer o negócio. Então o projeto não está ligado à compra, mas está ligado à complexidade. Ficou claro ou não? Então depois que você fizer isso, organizar lá suas 50 a 100 atividades, você vai colocar rotina, tarefa e projeto. Marçal, eu descobri um negócio aqui. Eu fiz a lista e tem 30 coisas dos 100, 30%, que não enquadra nem rotina, nem tarefa em projeto. O que é isso? Aí você vai anotar aí. Chama estacionamento. Você precisa fazer o download do seu cérebro para dar paz no seu cérebro. Então o estacionamento é uma captura, se você quiser chamar isso de satélite, que fica capturando e recepcionando dados, mas o seu cérebro precisa se livrar dessa informação. Eu amo o cérebro porque toda vez que eu vou tomar banho, ele me lembra de alguma coisa que não dá tempo de eu anotar. Aí eu ligo o chuveiro, aí eu falo, nossa, podia ter anotado isso. Por que você é procrastinador? Porque você não sabia a diferença de rotina, tarefa e projeto. E nem sabia que tinha um estacionamento. Seu cérebro vive te corroendo, pensando o tempo inteiro que você tem que fazer. Você tá doente emocionalmente, só pra você saber, tá? O que você tem que entender depois de eu assistir esse conteúdo aqui hoje? Quando você listar tudo, vai ter coisa que você vai cancelar, você não vai fazer mais. Você vai determinar com coragem, falar assim, ó, a partir de hoje eu não faço isso mais, eu não quero que isso aqui me atormente. Tem coisa que não adianta. Você fala, cara, eu tô aqui tem 10 anos querendo fazer essa aula de violão. Aí você fala, você acha que eu vou desistir? Não, você não vai desistir, você nem começou. Então você vai deixar essa aula de violão pro ano que vem, põe lá no estacionamento e fala, não me cobre mais esta merda. Marcelo, eu comprei o violão. Eu tô falando de coisa que eu fiz, tá? Oficialmente. Comprei o violão e fiz uma aula, fiz duas e parei. Aí eu ficava olhando pro violão, catei, meti uma foto, pus no LX, um cara de tarde foi buscar e eu falei, tchau, violão. Aí você fala, e aí, sabe tocar violão? Não sei. Sei fazer os acordes, mas eu não peguei essa desenvoltura e não treinei. E aí, arrependeu? Não. Como eu sou sonoplasta, minha primeira profissão, operador de áudio, eu sei tocar uma frase em cada instrumento só pra passar o negócio. Então eu acho da hora e tal. Tô fazendo aula de bateria agora. E pra quem está fazendo? Você quer ser baterista? Não, é pra minha mente sincronizar com os instrumentos. Aí depois eu vou passar pro piano. Lá em casa o Benjamin e a Carol faz aula de piano, eles tocam muito bem. E eu vi eles, fazendo. O Lourenço faz violino. Eu também tenho violino, só que eu não fiz aula. Mas por que eu não fico acusado? Porque eu não ponho pra fazer. Eu deixo anotado no estacionamento. Tá lá. Lá no estacionamento tá escrito assim, ó, atravessar o Canal da Mancha em 14 horas. Tá lá escrito assim, ó, ser apresentador de TV. Aí alguém fala, pô, mas se você quiser, você mesmo paga horário, esse banco, é claro que eu posso fazer isso. E talvez eu vá fazer. Mas isso não tá me cobrando quando eu acordo. Porque eu não determinei que ia passar agora. Quase foi, aí alguém falou, ó, pra você ser, você tem que deixar a política de lado. Eu falei, então, como é que eu vou deixar a política de lado? Não, você não pode ter nem partido político. Já tava acertado pra eu virar apresentador de TV. Mas não, vou esperar mais um pouquinho. Então, tipo, por que eu não me cobro e vivo em paz? Porque essa coisa tá no estacionamento. Ela não acorda todo dia falando, e aí? Eu não tô procrastinando. Eu desconectei do negócio e guardei no estacionamento. O estacionamento tem que ser escrito, materializado, instrumentalizado. Pro meu cérebro não ficar me acusando todo dia. Você tá doente emocionalmente porque seu cérebro fica te cobrando todo dia sobre as coisas que você não faz. Pega logo coisas que você já sabe que não quer e não vai fazer e cancela. Não vou fazer. Se você fizer isso, seu cérebro vai te dar mais energia pra você prosperar. Só que você não sabia disso. Você vai entender que você tem que ser o capitão da sua vida. E a história é o seguinte, pra você nunca mais esquecer. Eu vou lá na China agora, eu vou usar o exemplo da China. Nós vamos encher um navio, não é um container não. Nós vamos encher um navio trazendo coisa pro Brasil. E você é o capitão do navio. Eu falo, cara, nós vamos vir da China para o Brasil. Fechou? Fechou. Então você é o capitão. Só que dentro do navio tem um bicho lá no convés, lá embaixo, que é o bicho-papão. Ele só vai aparecer atormentar a sua vida se você sair da rota ou atrasar a entrega. Só que também foi um macaco. E o macaco, ele está nesse navio para fazer uma única coisa. A única coisa que o macaco vai fazer é te chamar para divertir. Então, como ele vai te chamar para diversão, você vai cair na tentação. Então, vamos lá. Tem 3 pessoas. Você que é o capitão, o macaco que é a distração e o bicho-papão que vai te pegar se o prazo estourar. O que vai acontecer? O bicho-papão, ele não aparece só se o prazo começar a atrasar. A gente tem 20 dias para chegar com esse navio aqui no Brasil. Nesses 20 dias, quando começar a atrasar, o bicho-papão já começa a bater lá no convés, já começa a subir. E aí o negócio já começa a ficar doido e você estremece por causa disso, que o bicho-papão arranca a sua cabeça. Porque você combinou o prazo com alguém. Então olha só, você saiu de boa, tá com a carga máxima, vai ficar rico só com esse transporte. 30 milhões de dólares você vai ganhar trazendo um navio lotado de container. O macaco chega lá e fala, você viu essa ilha?
tem uma ilha aqui, ó. Você desvia só um pouquinho, é coisa de 10 horas, você vai desviar e vai parar numa ilha só pra gente tomar um banho numa ilha paradisíaca. Você nunca foi numa ilha paradisíaca. Aí o capitão fala, não posso, eu já tô comprometido em entregar esse navio exatamente no dia. E o macaco fala, não, mas e a experiência? Você não faz sentido, você tem que... O que é isso? 10 horas de desvio, não é nada pra um navio desse aqui. A gente desce, toma banho e continua. O macaco te ganha. Quem é o macaco na sua vida? Seus amigos que não tem nada a ver com o seu propósito e vão te chamar pra distrair e tudo que eles chamam é aquilo que você gosta de fazer. E aí você vai ancorar com esse navio e vai tomar banho na praia e vai sentir assim, só 10 horas não vai comprometer. Quando você vai sair, o navio tá atolado. E aí você vai ter que esperar a água subir pra sair com aquele navio. Aí você fala, cara, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É igualzinho a sua vida. Você é cheio de amigo macaco. E seu amigo macaco te chama pra fazer coisas na hora que não faz sentido. E essas coisas vão tirando o foco daquilo que você colocou que é principal. Quando começa a detectar que não vai chegar, o navio vai chegar no tempo, já vem o bicho papão te caçando e você que é capitão do navio tem que ficar correndo e se escondendo dele. Mas, por que essa história? Essa história inteira, o oceano, o navio, tudo é sua cabeça. Só que você fica doente emocionalmente correndo no próprio navio que você é capitão do prazo. O macaco é seu chegado, você gosta dele que ele é massa, ele é engraçado. Macaco é aquele amigo que gosta do que você gosta, só que ele não tá indo pro mesmo lugar que você e a intenção dele é parar você o tempo inteiro em cada ilha do Pacífico. Cada ilha de cada oceano, onde você for passando, ele fala, vamos parar aqui, vamos parar ali, vamos parar aqui, vamos parar ali, vamos parar aqui, vamos parar ali, vamos parar, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Cuidado com os macacos. Como saber se é macaco ou não? Ele tá no mesmo propósito que você? Entregar um negócio e fazer isso, prosperar, governar? Não tá. Não deixe ele ficar nesse navio, senão você vai ter problema. Mas você está falando para tirar do navio? Nem deixa entrar no navio. Só que o macaco é o macaco. O macaco não dá tapa na cabeça de onça? O macaco não puxa rabo de onça? Como que o macaco não vai esconder no meio desse navio? Aí que tá o detalhe, o macaco vai esconder lá dentro. E você não sabe do macaco, ele vai estar no navio. Ou seja, o macaco quer participar da sua vida. Você só vai procrastinar por coisas que você gosta. Ah, mas agora eu tirei para prosperar. Então faz a lista das coisas que você não vai fazer. Aí a outra lista, anota aí o nome da lista. Lista de renúncias. Quais são as renúncias que eu vou ter que tomar a partir de agora para conseguir entregar isso aí? Então tem que escrever. Na lista de renúncia, eu não quero saber dessas amizades agora. Primeira vez que eu fiz isso foi em 2008. Foi onde eu mais explodi na vida. Foi, eu não vou em uma festa, não vou em lugar nenhum que ninguém me chamar, vou fazer nada. Eu vou fazer só o que eu falei que eu ia fazer. Esse negócio fez assim com o meu cérebro. Bum! Eu dediquei 100% da minha energia para prosperar. Num ano, 2008, eu nunca esqueço. 2009 eu tive assim um crescimento cavalar sem precedentes. Eu te falo, 2009, depois de fazer um ano desse, que eu até pus o apelido de o pior ano da sua vida. Em 2009 eu cresci mais do que toda a minha vida desde 87. Só num ano. E acontece isso toda vez. Toda vez que eu faço com energia um pior ano, esse pior ano me faz crescer naquele ano mais do que todos os outros anos da minha vida juntos. Isso é fabuloso. Como é que acaba com a procrastinação? Coloca uma data razoável. Coloca uma data razoável para fazer aquela certa coisa e coloca um segundo campo. O segundo campo é prioridade de 0 a 10. Vocês vão pegar um projeto para tocar, tem que ter data. Você tem que ser específico e não fica com gente em volta que não tem a ver com o projeto, senão você vai se lascar. Eu não me envolveria com gente que não tem nada a ver com o projeto agora. Por exemplo, um dia você quer fazer aula de violão, tá lá no estacionamento, não posso fazer nada. Ano passado eu determinei, vou dedicar das minhas 8.000 horas, eu vou dedicar 300 horas para ficar bom no tênis. Eu tava jogando tênis hoje, aí perdi o primeiro, aí ganhei o segundo, aí perdi o terceiro. Porque tava na hora de ir pro wakeboard de novo, aí eu dei aquela desanimada. Eu sou relativamente razoável jogando tênis. Só que eu fico toda vez pensando, que merda, mano. Se eu tivesse treinado 300 horas, eu era outro cara. 300 horas progressiva no tênis, você vira outra pessoa. Aí eu tava trocando ideia lá com o que eu tava jogando, com o Tony Alice, com o Adonis, com o Sidney. Aí eu falei pra eles, cara, bora entrar no campeonato? Aí meu cérebro falou, você é burro. Você não treinou as 300 horas, você vai entrar pra sair. Eu falei, eu vou só pra você sentir qual que é o peso de carregar meu nome e não ter treinado. Agora você vai se fuder. Aí eu vou entrar no campeonato só pra levar uma surra. É lá do campeonato do condomínio. Vou entrar, vou treinar para o campeonato. É no final do mês, que eu estiver voltando da China. E aí na hora que eu for entrar, na hora que o cara bater, já sei que eu vou passar vergonha. Mas eu vou pra nunca mais eu ficar sem fazer esse treino. Aí você fala, e aí você procrastinou? Não procrastinei. Eu tirei as horas dedicadas e pus de novo no estacionamento. Eu quero que você entenda que não é procrastinação você remover a dedicação de horas naquilo. Procrastinação é você falar que vai fazer e deixar as horas em aberto, atormentando a sua mente, se lascando e não virando nada. Isso que é procrastinar. Então remove as horas. O
que te falta para ganhar? Horas de treino. Você pode dedicar isso? Eu dediquei tantas horas para virar piloto, para pilotar avião, para pilotar helicóptero. Cara, dedica as horas e faça. Mais que seja chato, faça. Não gosta ou gosta, faça. Seu cérebro vai te respeitar se você cumprir aquilo que você falar para ele que vai fazer.